Marcos Vinícius, um menino de 14 anos, adolescente, pré-adolescente, sei lá, essas classificações mudam sempre. Com uniforme da escola, indo ou voltando da aula, e é alvejado pela polícia. Recebe um tiro e, caindo ainda sob cuidados da mãe, ele faz a seguinte pergunta: mas eles não viram que eu estava com o uniforme da escola? Há uns dias aí eu vi uma cena de um soldado no Rio de Janeiro apontando o fuzil para transeuntes, enquanto, sei lá, se ele estava tentando organizar tráfego, sei lá, o trânsito, sei lá o quê. Apontando, não bastasse apontar o fuzil, ele deu tiro pro ar. Um montão de gente na frente dele. E aí a pergunta desse jovem, Marcos Vinícius, que já não está mais entre nós, ecoa. Eles não viram que eu estava com o uniforme da escola? Ou seja, o Estado não vê mais nada, não vê mais ninguém, não vê mais criança nenhuma, só vê bandido. Eles não viram que eu estava com o uniforme da escola? Nós precisamos tratar disso daqui para frente. Jesus Cristo, em Mateus 8, disse que quem não se tornasse como criança não entraria no reino dos céus. E disse mais, que quem recebesse uma criança na condição de criança, receberia o próprio Jesus. E disse mais, disse que Deus não teria por inocente quem se desviasse do propósito de cuidar das crianças ou quem desviasse as crianças do propósito da sua existência. Isso é o que a gente mais vê no Brasil de hoje, nesse Brasil da violência. Sim, porque o que deveria ser símbolo de justiça para a criança é símbolo de terror. A criança vê um soldado, vê um carro policial, sai correndo. É perigo, é morte, deveria se sentir protegida. E as negras é só e tão somente por causa da cor da sua pele. As armas estão voltadas para a cor da sua pele. Onde nós vamos parar com isso? Isso é um atentado contra tudo que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo disse, inclusive, que quem fizesse uma criança perder a fé na vida, perder a fé em Deus, perder a fé na sociedade, perder a fé no direito de existir, que essa pessoa deveria tratar-se com muito rigor para não cair nas mãos de Deus. Porque Deus não tomaria por inocente uma sociedade que aviltasse a criança, que destruísse a criança. Hoje, a criança olha para o que deveria ser símbolo de justiça e sabe que o que a espera é o terror. Sai correndo, sem saber para onde ir, porque ouve os tiros que sabem que vão procurá-la. Não estão mais seguros em lugar nenhum. E se for negro, então, se for negra, então, aí não está mesmo. Jesus Cristo disse que Deus, o Pai, não tomaria por inocente uma sociedade que fizesse isso. Disse que os anjos das crianças estão o tempo todo falando com o Pai. E eu pergunto, o que os anjos dessas crianças estão falando sobre o Brasil? O que eles estão falando sobre os nossos governadores? Governador do estado do Rio de Janeiro, governador do estado de São Paulo e de tantos outros estados onde a violência campeia solta. O que será que os anjos estão falando sobre a igreja, que deveria estar protestando
a som solto, aos gritos contra essa violência? Será que as nossas crianças passarão a vida tendo medo? A responsabilidade é nossa. Foi isso que Jesus Cristo disse. E nós não podemos nos omitir e dizer que isso é uma política de Estado. O Estado não é um ente etéreo. O Estado deve respeito, obediência e serviço ao povo. Pessoal, falamos sobre violência. Lamentavelmente, aqui no Brasil, não dá para falar disso sem se lembrar das vítimas infantis, as crianças vitimadas da pior forma possível. O governador fazendo celebração de morte, né? Fazendo festinha, dancinha, porque um ser humano foi alvejado, foi morto, foi executado, né? Inclusive, já estava rendido. Tudo isso agride o coração da gente. E agride principalmente quem está próximo do quadro todo dia. Então eu quero chamar a jornalista Nilza Valéria, que é do Rio de Janeiro e que é uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, para falar para a gente como é que é esse quadro de violência, que não é só do Rio de Janeiro, a gente sabe disso, mas que aí no Rio de Janeiro é notícia toda hora da pior forma possível. Diz aí, Nilza, como você vê esse quadro e essa política de execução do governo do Estado do Rio de Janeiro? Sou a Valéria, sou uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e vivo aqui, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje é um estado governado pelo Witzel, um governador que, desde a sua campanha, falava que combateria violência e crime com violência e crime, inclusive fazendo ameaças de que suspeitos poderiam ser abatidos com tiro na cabeça. Um governador que sempre fez ameaças de que choveriam balas nas comunidades. E é isso que o Rio de Janeiro vive nesse momento. Não são poucos os dias em que as comunidades empobrecidas, sobretudo da cidade do Rio de Janeiro, acordam aos sons de tiros que chegam por terra e chegam pelo ar, oprimindo a vida de centenas e milhares de pessoas que vivem nesses lugares. Pensar na violência no Rio de Janeiro hoje é pensar nessa violência que tem uma vítima preferencial, que são os pobres, os negros. Nessa guerra insana, chamada de guerra ao tráfico, nós já contabilizamos 7 crianças mortas, somente no ano de 2019. É uma política que não usa de nenhuma inteligência, é uma política que se vale da força da arma e da força da autoridade policial. O que nós desejamos e que pode reverter essa situação no Rio de Janeiro, e nós acreditamos que é possível termos um Estado para todo mundo, é uma política de segurança estabelecida com estratégia para que somente o criminoso pague pelos crimes que comete. E nós não estamos falando aqui de sentença de mortes, porque acreditamos que não é dessa forma, até porque a legislação brasileira é muito clara, não estabelece sentença de mortes para crimes nesse país. Então o que a gente quer é uma política de segurança que cumpra o que está posto, usando de inteligência e de estratégia, e que nenhuma criança mais, que nenhuma mãe mais chore a morte de um filho, que nenhum idoso mais morra, como a gente tem registros de idosos mortos, porque não conseguiram se esconder a tempo das balas que começaram a correr dentro das suas comunidades. É isso que nós desejamos. Então, falar de violência no Rio de Janeiro hoje é falar de um lugar em que estamos oprimidos pelo medo, em que estamos oprimidos por esse inimigo
que se convencionou ser o preto, ser o pobre, aumentando inclusive as incidências de casos de racismo estrutural, porque o outro sempre é suspeito. Falar do Rio de Janeiro hoje é falar da barbárie, é falar de uma civilidade que vem se perdendo numa guerra que não é guerra, porque a gente não vive em guerra, mas numa guerra construída, numa guerra midiática, em que prevalecem sempre os mais fortes, e esses mais fortes são os que estão armados. Ouvimos a Nilza Valéria, que quadro lamentável, que angústia, e é um quadro que extrapola um Estado. É um quadro que fala do Brasil. A gente vê violência o tempo todo, em todo lugar, inclusive a violência em ambientes sob tutela do Estado, né? Massacres. Uhum. Como a gente pode trabalhar isso como cristão? Como ver isso? Parece que está ficando natural, parece que faz parte das notícias. O Estado deveria reprimir, acabar com a violência e não promover a violência. O Estado deveria chegar nas comunidades não apenas com a força policial. Como a gente sabe, a polícia no Brasil é a polícia que mais mata e também é a que mais morre. Na realidade, essa conversa de apoio aos militares, a polícia militar, mais especificamente, ou a civil, a polícia, nós vemos que é mera realmente retórica política, porque não há uma preocupação com o policial, com o sujeito, porque ele está ali para morrer, colocam para morrer e para matar. William, eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela é policial militar no Rio de Janeiro e trabalha com terapia. Ela tem reportado que o suicídio entre os policiais é a maior causa de afastamento, de morte entre eles, mais do que o morrer no trabalho, Sim. levando tiro. Sim. Porque quem exerce violência do jeito que está sendo exercida, morre também, adoece, endoida. Ora, isso não é uma política, concordam? Exatamente. Isso não é uma política. Exatamente. Isso é a ordem para executar. Ainda o ministro da Justiça fez um projeto falando do excludente de licitude. Vai saber que raio é isso, excludente de licitude. Que o cara matou porque estava nervoso. Exatamente. Estava sob trauma. Isso é, o cara é o agente do forte emoção. Susto. Então, e o sujeito em questão é o agente do Estado. Ou seja, em outras palavras, o Estado pode levar susto. O Estado pode ficar emotivo. Ora, o Estado ficou emotivo. O Estado perdeu o controle emocional, porque o cara é agente do Estado. Ele não pode, ele não tem esse direito. Ele tem de ser treinado para não ter esse tipo de crise, porque ele não representa a si mesmo. Ele representa o Estado. Então, o agente do Estado não pode perder o controle. Que o Estado só quer entrar nas comunidades, nas favelas, com a repressão policial, com a força policial. Ele só se faz presente hoje nas comunidades através da polícia. O Estado deveria se fazer presente através dos instrumentos da educação, da saúde. Tem lugar que não há recolhimento de lixo. Qual comunidade que tem saneamento básico? Qual comunidade que as pessoas podem realmente ter essa dignidade de ter uma boa educação, ter uma boa escola? Nós tivemos um vislumbre assim, tênue de um caminho, quando surgiram as UPPs. Começou um negócio, mas como tudo nesse país, as coisas não são continuadas. Elas vão sofrendo no caminho desvios e aí se perde a ideia original. Porque, na realidade, a UPP ela foi um instrumento político, não um instrumento de pacificação.
não foi uma polícia realmente pacificadora. Eles não foram treinados para pacificar. Você vai pegar... Hoje, quando falamos de paz, nós pensamos em instrumento de pacificação, por exemplo, você vai pensar, por exemplo, em Gandhi, você vai pensar em Martin Luther King. Que instrumentos que esses nomes utilizaram e que instrumentos a tal polícia pacificadora utilizou? Eles se encontram ou eles se divergem? Então, esse ponto é uma questão grave, porque assim, você citou o Gandhi, você citou o Luther King, que eram pacifistas, advogavam a não violência e... É partido do Cristo. E partiam exatamente dessa lógica de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas eles eram civis. Civis, sim. Né? Então, eles, inclusive, praticavam a desobediência civil para deixar claro que estavam sofrendo violência do Estado. Tá certo? Agora, nós temos aí a força policial. Em primeiro lugar, nós temos uma polícia militar que não deveríamos ter. Tá certo? Não deveríamos, já. Porque a polícia militar tem que ser uma polícia do Estado, ponto. É uma, como é que chama? Uma auxiliar das Forças Armadas. Tá certo? E para lutar contra o inimigo do Estado. E ela não foi criada para combater o crime, foi criada para controlar a população pobre. Exatamente, porque é uma polícia política. Política. Então, isso vai causar um choque, quer dizer, você não pode pensar que a polícia vai praticar o pacifismo. Então, vamos conversar mais sobre isso daqui para frente. A polícia, a violência, crianças mortas e a igreja. Como é que a gente trata essa equação? Eu lembro do texto bíblico que fala assim, eu sou de paz, mas quando eu falo, todo mundo fala em guerra. Né? É isso mesmo. Então, o nosso coração cristão, a partir do Evangelho, quer paz, não quer confronto. Mas há uma atividade combinada e constitucional da violência exercida pelo Estado para a defesa da coletividade. E essa precisa estar afinada com as outras políticas, educacional, segurança alimentar. Quantas crianças que nas férias passam fome, porque não tem a merenda escolar. Política de distribuição de renda, né? De renda. Política de direito à terra urbana. Pois é, a questão da função social da terra e da moradia. E da propriedade. Que está na Constituição. Né? Exatamente. Está na nossa Constituição. Então, nós vivemos um país, segundo o Gessé de Souza, que foi marcado pela escravidão e continua ainda com marcas dessa escravidão hoje. Tanto é que a população mais atingida são jovens de 19 a 29 anos, negros e pardos. São as maiores vítimas de toda essa violência. Um pouco mais de 100 anos havia escravidão. Havia escravidão, formal. Formal. Ela continua. Exatamente, formal, como lei. Como lei há pouco mais de 100 anos. Pouco mais de 100 anos. Agora, bom também pontuar a ideia de que muitos colocam no linguajar político, é mesmo para ganhar voto, para mexer com o fígado das pessoas, dizendo, tá vendo, eles querem se livrar da polícia. Nós não estamos falando de livrar-se da polícia, estamos falando de uma nova maneira de atuar. Não é para acabar com o policial em si, mas uma nova maneira de atuar. Nós falamos de inteligência. Isso. Eu acho que um dos problemas sérios no
Brasília é a ausência da inteligência policial, porque as operações são estapafúrdias, são tresloucadas. Agora, gente, nós não vamos poder, se a gente quer mesmo tratar a questão da violência no país, a gente vai ter de mexer na questão das políticas públicas. Exato. Como já citamos aqui. Acesso à educação, distribuição de renda, escola, moradia, a reforma agrária, reforma urbana, a gente tem de mexer nisso. Agora, eu insisto, a gente tem de mexer no conceito de polícia. Sim, polícia. Por exemplo, polícia militar, auxiliar das Forças Armadas, que nos protege do inimigo do Estado, colocada para cuidar do cidadão, não combina, gente. Não. Então, a pergunta é, nós não temos de ter um novo projeto De polícia. de polícia? De polícia. Existem opiniões, existem fatos. Uhum. As pessoas vão falando, dando as suas opiniões, só que existe um fato, que o Ari até abordou no início do programa. De que maneira hoje você, quando vê um policial, se sente? De que maneira você se sente estando na direção de um veículo, estando caminhando pela rua? De que maneira real você se sente? Eu tenho medo. De que maneira? Quem vive em comunidade, de que maneira se sente? É. Então, existe a opinião, mas existe o fato. Por que isso está acontecendo? É uma reflexão que precisamos fazer. Não, e o pior, na minha perspectiva, é que todo esse aparato de violência do Estado tenta se justificar na criminalidade. E por criminalidade, na verdade, você pensa em tráfico de drogas. Uhum. É a questão das drogas. Porque não há confrontos em outras áreas da criminalidade. Raros. Raros. Geralmente, tudo é investigado depois. Tá certo? Acontece E vamos problema. combinar que desde alguma coisa Reagan assim, e Nixon, essa turma toda, Aham. a guerra contra o tráfico nós já perdemos. Pois é. Essa Aí- política de guerra contra o tráfico. É a Quando- política Não Quando funcionou. nós vamos, primeiro, tomar consciência de que se existe uma questão do tráfico, não é na comunidade carente. Não é lá no morro, Não é não lá. é lá na favela, não é na periferia de São Paulo, não é na periferia das grandes cidades ou das cidades médias, ou seja lá o que for. O problema não está lá. Porque aqueles caras não plantam e não produzem droga, Nem fabricam armas. nem fabricam armas. Então o problema não está lá, tá certo? O problema está nas fronteiras e em quem realmente ganha dinheiro com isso. Gente que anda de helicóptero, por Gente exemplo. que anda de helicóptero, que tem Jatinho. jatinho, aeroporto na fazenda. É outra história. Outro nível, né? É outro nível. Então, o problema não está aqui. Tá certo? Então, nós vamos tratar mesmo desse assunto? Então, vamos lá onde você tem a cabeça da hidra. Parte desse complexo todo surgiu esse fenômeno tão brasileiro do crime organizado Aham. de dentro das penitenciárias com as várias facções, que também estão ligadas com essas elites poderosas que controlam o tráfico. Que se tornaram verdadeiras universidades do tráfico. Exatamente. Do crime Então, organizado, melhor dizendo. O que vocês estão dizendo é que o programa de política pública, ou a política pública de segurança no Brasil só fomenta Mais crime, mais crime. mais crime. Só E fomenta contra a os- organização, a criação de organizações criminosas, Exato. só torna os caras mais efetivos. Enfim, nós estamos favorecendo a indústria do crime, então, com essa política de segurança pública. Primeiro, eu quero citar Jeremias, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 22, ele dá uma mensagem às autoridades, que nós, quando Jesus vai buscar uma figura histórica para falar de nós, em Mateus capítulo 5, ele vai trazer os profetas, ou seja, a nossa ação é profética. E Não é denúncia. É de denúncia.
E o que Jeremias fala é o seguinte, essa é a mensagem. Garantam a justiça, resolvam as pendências entre as pessoas, resgatem as vítimas da exploração, não tirem vantagem dos desabrigados, dos órfãos e das viúvas. Façam cessar os assassinatos. Amém. 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 Está escrito. Está escrito. Está escrito. Assim diz o Senhor. Amém. E a igreja que tem projetos sociais, uma igreja que se orgulha de ter projetos sociais, pode ter alguma inclinação a um projeto de violência, tipo, vão botar arma na mão de todo mundo? Pois é, a gente vê, nos últimos tempos, vimos fotos de cultos com o pessoal fazendo arminha, né, para apoiar determinado candidato. Evangelicóides. Evangelicóides, que coisa mais bizarra, É. surreal. É um negócio complicado. Falam das novelas, falam dos programas de televisão, porque vai trazer uma influência, porém, podemos estimular também a violência. Ou nesse momento não se estimula a violência. E a gente não pode... Realmente tem uma linha, um projeto que está dentro da chamada igreja evangélica americana e aqui também, que é esse negócio que, de fato, Deus abençoa quem está armado. Isso é absurdo. Deus Isso é absurdo. né? Há anos que eles estão fazendo nos Estados Unidos e agora estão fazendo aqui também. Não, e tem aquela violência que é simbólica, né? Que é, na verdade, um grande estímulo à violência, porque o ato é extremamente simbólico, como, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro mandar recolher um gibi, não é? Um HQ, porque tinha um beijo gay. Sim. Quando o prefeito diz que tem de recolher isso, porque tem um beijo gay, e isso é um atentado ao pudor, essa fala para os evangelicóides parece uma fala de quem preza a moral. Mas, de fato, essa fala é uma fala de quem amaldiçoa um segmento da população brasileira. Sim. E aí entendeu? Que está dizendo que essa gente é maldita. Aí você pode... E que se tiver qualquer cena com eles, tem de jogar fora. Eliminar. Tudo. Tem de eliminar. Ou seja, daí de eliminar uma revista, porque tem um beijo gay. Para eliminar o gay... É um pulo. É um pulo. É um pulo. Entendeu? A sociedade, a comunidade LGBT entra em pânico. Ou seja, nós estamos semeados de violência. De toda sorte. De todos os níveis, dimensões. De todos os níveis. Então você tem a violência simbólica, você tem a violência armada, né? E você tem a violência policial, porque a polícia trata o cidadão como inimigo do Estado. Então, mais do que nunca, nós precisamos reler Jeremias. Lê de novo esse texto de Jeremias e assim a gente encerra nosso programa de hoje. Antes, relembrar que o profeta Isaías disse que o seu nome será maravilhoso, conselheiro de Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. E já João vai dizer que vem um que vem matar, roubar e destruir. Esse é o príncipe da guerra, é o diabo. A quem é que estamos... As nossas ideias se assemelham ao do príncipe da paz? Quem gosta de arminha é o diabo, então. Jeremias, profeta Jeremias 22, versículo 3, ele diz, essa é a mensagem do Eterno. Assim diz o Senhor. Garantam a justiça, resolvam as pendências entre as pessoas, resgatem as vítimas da exploração. Não tirem vantagem dos desabrigados, dos órfãos e das viúvas. Façam cessar os assassinatos. Assim diz o Senhor. É isso. Estejam aqui sempre conosco, programa Daqui para Frente. Se você quiser saber o que o Evangelho realmente diz sobre o que está acontecendo, você vai saber daqui para frente. Aqui, na TVT, toda semana. Obrigado.